Oi, meu nome é Cauana Mestre. Meu nome é Licene Garcia. E eu sou a Ana Sui. Esse é o nosso podcast sobre o feminino. Aqui você encontra psicanálise, literatura, arte, cinema, temas cotidianos e o que mais estivermos a fim de dizer. Então, vamos falar de um assunto espinhoso? Responsabilidade afetiva. O que é isso? Ai. Então, começa você que propôs aí o tema. O que você pensa? Por que você acha que é espinhoso? Porque eu acho que tem uma questão aí depende do ponto de vista, né? De que lugar que a gente está tomando essa responsabilidade. Responsabilidade já é, por si só, uma palavra complicada, né? Uhum. Responsabilidade afetiva, então, é complicada ao quadrado. Eu acho que tem a ver com isso enfim, né, de que a gente precisa ter... Estou pensando em como essa palavra tem se desenvolvido, né? Talvez seja isso de a gente tem que fazer um cálculo do quanto aquilo que a gente faz e diz pode ofender, né? Pode machucar o outro. Então, é nesse sentido, é uma responsabilidade pelo afeto do outro. E só aí já é meio complicado. Pois né? Isso que eu vou te falar, isso que eu estou pensando. Como que eu vou ser responsável por como o outro vai receber aquilo que eu falei? Já que, Talvez isso seja um pouco uma resposta, uma tentativa de colocar alguma ordem na bagunça, como esse fenômeno que a gente conversou até com a Natália Timmerman recentemente, né, do ghosting, das pessoas desaparecerem, né, que eu acho que é uma baita de uma falta de educação, né, e talvez responsabilidade afetiva seja uma tentativa de colocar assim, poxa, cuida do coleguinha, né, pelo menos um pouco, toma cuidado com isso, mas, como tudo nessa vida, a gente vai com os dois pés no peito, né? E chega numa lógica que eu acho que é meio uma pegada meio lógica do consumidor, como se o outro tivesse que calcular o incalculável, que é saber porque cair no isso isso que eu ia dizer. Você toca num ponto interessante, Ana, porque então não seria respeito uma palavra mais justa, mais digna para isso, né? Porque o respeito tem a ver com você sustentar os laços, né? Permitir que o outro tenha um lugar, ter noção do espaço do outro, ter noção de que há um outro nas relações e de que esse outro, enfim, ele tem afetos, ele tem história, ele tem, né? E aí, justamente assim, nessa medida, promover um respeito, sustentar uma relação de respeito. Porque responsabilidade afetiva talvez dê essa ideia de responsabilidade pelo afeto do outro. Isso. E enquanto respeito é possível e necessário, será que é possível a gente ter controle ou a gente ter assim tanta influência sobre o afeto que o outro vai produzir? Você fala isso e me vem muito na cabeça a famosa frase do Pequeno Príncipe, que é tão odiada contemporaneamente, né? Do tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E eu não odeio essa frase. Eu gosto muito dela. Eu não sabia que ela era odiada. Ela é odiada? É horrível, amiga. Super cringe. Eu acho ela meio cafona, tem hora. Você acha cafona? Não, ela Eu é cafona acho. porque foi banalizada, né? Tudo que é banalizado exatamente. fica meio cafona. Sim, porque isso é retirado do contexto, né? Isso. Então
fica numa pegada assim, você, né, alguém se apaixona por você, então você tem que ter responsabilidade afetiva com esse alguém, e fim da história, né? Pô, Então, mas eternamente? Mas aí é que tá. Eu acho que tem uma linha muito tênue de entrar numa vitimização, então, entendeu? Daí eternamente responsável por aquilo que cativas, entendeu? Então, meu Deus, né? Eu tenho que cuidar de tudo, porque senão eu vou ser eternamente responsável por isso. E aí parece que também desresponsabiliza o outro também de algumas coisas, na medida em que a responsabilidade também recai, né, sobre o coleguinha. Me desresponsabiliza de algumas coisas quando eu responsabilizo demais o outro. Sim. Por E aquilo aí que eu tira, senti, né? exato. E aí tira, né? Por exemplo, de você que está ali na situação, enfim, até a habilidade, a capacidade de inventar uma saída para isso que aconteceu, para isso que o outro fez, porque, claro, gente, tem um monte de outro aí que faz coisa horrível com a gente, enfim, é óbvio, né, que às vezes a gente pode mesmo ocupar uma posição de vítima, uma posição de injustiça, né? Não se trata da gente desfazer isso. Eu acho que às vezes a gente também pode pensar que responsabilidade subjetiva, quando a gente fala, também pode dar essa ideia de que, bom, não importa o que o outro fez, eu que tenho que me ver com isso, e não é assim também, né? eu acho que é super importante isso que você está falando, porque é muito perigosa essa interpretação, né? Exatamente, né? Porque existem, sim, situações de injustiça, existem, sim, posições de vítima, mas diante disso que o outro fez comigo, e é fato, o outro fez. E aí o outro pode ter sido canalha, desrespeitoso, cafajeste, né? Injusto, criminoso, exatamente. Diante disso, será que existe uma possibilidade, uma saída em que eu não me perpetue aí? Acho que essa é a pergunta. Sim. É disso que se trata. Uhum. Mas eu acho que isso que você está falando, Cal, é tão delicado, né? Porque isso recai sobre a gente, né? A gente fica nessa posição de até que medida a culpa é do outro, até que medida a culpa é minha, e aí a gente cai nessa velha discussão dessa diferença entre responsabilidade e culpa, no sentido do quanto a culpa ela não serve para nada, a não ser ali para uma autorrecriminação, para um mal-estar que não se enxuga. Ou às vezes até o quanto a culpa me desresponsabiliza de algumas coisas também, né? Sim, sim, porque a responsabilidade é isso, né? Essa possibilidade de fazer alguma coisa ou outra, que não seja se martirizar, se culpar, enfim, né? Então, acho que é sempre muito delicado isso, porque às vezes se a gente vai muito rápido para essa noção de responsabilidade, né? Sem sentir um pouco também algo da culpa, algo desse mal-estar, que tem uma função, né? Muitas vezes, a gente cai nessa pegada também do tanto faz, né? Quem você é, de onde você veio, o que fizeram com você, o que importa é o que você querer poder conseguir. Aí essa pegada motivacional que é muito perigosa, né? E danosa. Isso. Eu estava lendo um texto para dissertação de mestrado, é um texto de uma autora italiana, que ela fala sobre a obra da Helena Ferrante, e especificamente tem uma coisa que acontece com uma das personagens, e essa autora, ela analisa isso, né? Que é uma situação onde a personagem está sofrendo, né? Assim, ela está na situação, ela está num lugar de vítima, mas que a narrativa, né? Enfim, isso é imutável, ela é vítima daquilo que acontece com ela, mas que a narrativa que ela consegue fazer, porque
no livro a personagem é uma autora, né? É uma escritora, que a narrativa que ela consegue fazer disso que acontece com ela pela via da escrita é uma narrativa que transforma esse lugar de vitimismo em um lugar de vítima, porém sobrevivente. Então, ela faz todo esse percurso, essa autora, para analisar não só isso da personagem, mas como a própria obra da Helena Ferrante, né? Vai por essa via e tal. E eu achei isso muito interessante, assim. Eu acho que tem a ver um pouco com isso que a gente está falando. Sim, vítima. É preciso que a gente sustente também as posições de vítima, né? As posições criminosas, as canalices e tudo mais. Mas tem saída? Pode ter saída. E não que apague o lugar do crime que foi cometido, né, da canalice, do desaparecimento do outro, do desrespeito do outro com essa relação e com o que eu sentia e tudo mais. Não apaga, mas faz alguma coisa. Mas né? não me perpetua nesse lugar de vítima desse acontecimento, né? Não me deixa ali cristalizada nesse lugar. É possível daí fazer outra coisa com isso. Não apaga, mas é possível ressignificar esse lugar. Exatamente. E ressignificar, né, ele não como essa ressignificação que agora, esses dias até uma pessoa estava me contando que essa palavra ressignificar foi meio abolida do Twitter. Se alguém diz isso, escreve isso no Twitter, é uma enxurrada eu não tenho Twitter, então eu nem sei, olha aí. Também não, né? Mas eu tenho, eu sou das redes sociais. Sei que é verdade. Não é mais benquista. Então né? Tá, vamos lá então. Mas é porque é uma dessas palavras assim, que é repetida exaustivamente, né? E aí acaba não dizendo nada para ninguém do que se trata isso, né? Volta e meia, quando eu abro as caixinhas no Instagram, alguém pergunta assim, do tipo, Ana, o que é ressignificação para psicanálise? O que é sei lá o que para psicanálise? Que são palavras da língua, isso não é um conceito, não é nada para psicanálise, precisa perguntar para quem está falando, né? O que ela está querendo dizer com isso? Tem que ver como aparece no discurso, né? Exato. Exatamente. Mas é porque fica com essa coisa romântica do eu vou ressignificar, quer dizer que assim, que nunca mais vai me doer. As coisas que me doeram nunca mais vão me doer. Gente, não é assim. Não. Tem agora coisa que dói para sempre. Já passei, já superei isso, agora bola para frente. Mas eu acho que toca muito nessa coisa muito positiva, assim, né? Do tipo, né? Vamos limpar a poeira, segue o baile e é isso aí, né? Vamos lidar com isso e passa uma borracha e vamos em frente, assim, sabe? Que precisa, né? Acho que tem que ter algo disso. Mas é que isso não faz as coisas desaparecerem ou pararem de doer milagrosamente. Eu penso sempre na imagem de quando a gente... Sabe quando a gente escrevia, na época em que a gente escrevia muito, né? Assim, eu sigo escrevendo, mas eu não sei se é um costume ainda para todo mundo. E tinha umas borrachas que não eram muito boas. Então, elas apagavam o lápis, mas ficava assim, aquela a marca. Que apagava a caneta, daí a gente dizia... Isso, aquela que tinha duas cores, sabe? Marrom. Não, ela mal apagava a caneta e ainda rasgava o papel, ou seja, tipo assim, não dá para apagar, né? Vai ficar a marca ali com certeza. Sim. Não é isso. Você escreve em cima. Mas, gente, a marca tá ali. Vai ficar para sempre. Vai desaparecer. E, às vezes, né, vai seguir doendo toda vez que se lembrar daquilo. Gente, tem uma história maravilhosa. Quando eu era criança, eu tinha medo de vacina. E aí, um dia, eu fui tomar... minha mãe tinha ido preparar a carteirinha de vacinação, né, tal. E aí eu cheguei e eu abri minha carteirinha, estava escrito assim, dupla. Eu já entendi, nossa, eu vou ter que tomar 2 vacinas ao mesmo tempo. Aí eu, né, sei lá, acho que eu devia ter uns 9 anos na época, peguei uma dessas borrachas e apaguei, do tipo, isso não existe aqui. E aí
Apaguei o dupla, ficou aquela rasura enorme, né? Sim. E aí a minha mãe chegou lá e obviamente eu tive que tomar as 2 vacinas e a mulher escreveu em cima de novo, dupla. Ou seja, é isso. E tá lá, até hoje eu tenho a carteirinha e aquela marca lá da vacina dupla que eu tentei não tomar, mas que não teve jeito. não teve jeito. Ficou duplamente dupla, né? Sim. É isso aí. Sim. E é isso, tem coisas que, né, a gente até tenta apagar, mas vira outra coisa. Não é que apague. E também não é que, né, não precisa não tentar apagar nada, né? Porque senão também fica... É isso, a gente sempre corre o risco de fechar a coisa rápido demais. Então, tentar fechar dizendo que é para deixar aberto, que é para doer mesmo, que é para sei lá o quê das quantas, né? Também é muito perigoso. E as coisas precisam encontrar um limite. Claro. É justamente isso da frase, né? Do Pequeno Príncipe, pô, eternamente responsável, gente, vamos combinar, é muita coisa, né? Não dá para ser eternamente responsável, né? Nem por filho, gente. Né? Nem por filho dá para ser eternamente responsável. Imagina enfim, né? Por aquilo que se cativa. Mas é isso, né? Sai do contexto, sim, né? Assim, em que ali na história tem todo um porquê de ser da frase e, enfim, e joga a frase no mundo e pronto. E tem uma coisa, né? Eu aqui defendendo o Pequeno Príncipe, que é porque tem uma outra frase famosa também do Saint-Exupéry, que ele fala foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante. E eu gosto muito dessa pegada aí do tempo, do investimento, né? Do quanto se doa para o outro e que isso cultiva alguma coisa, né? Porque essa ideia da responsabilidade afetiva que a gente começou falando, né? E que eu acho que ela recai nesse perigo de achar que as pessoas nos devem algo, que o outro deve me oferecer alguma coisa, que eu só fico numa relação desde que eu ganhe algo com isso, né? Que é muito essa pegada de uma posição de consumidor, né? E aí, irresponsável também, né? Da parte de quem espera isso do outro. E aquela frase que a gente tem muita dificuldade do Lacan para entender, né? O famoso amar é dar o que não se tem, que ele coloca lá no Seminário 8, eu acho que é tão difícil da gente entender, porque ela, de fato, ela vai contra essa lógica. Como assim eu vou dar o que eu não tenho? É absolutamente contrária à lógica do consumidor. Amor não é produto para ser consumido. Exato. E aí eu tô pensando, alguma coisa aí do que vocês estão falando me fez pensar na relação dos pais com seus filhos. Porque a gente pode pensar em como talvez não um termo seja usado para essas relações, né, parentais, e de filiação, mas também dá para pensar por aí, porque tem um discurso que vende muito essa ideia de que é possível nunca traumatizar um filho, né? De ser completamente responsável e de ter nas mãos um poder sobre o que aquela criança vai sentir, a forma como aquela criança vai sofrer, se ela vai sofrer, se ela não vai sofrer. E aí, assim, essa é uma coisa interessante, né? Porque, claro, a gente tem uma responsabilidade, aí sim, nossa, esse termo cai muito bem, né? Uma responsabilidade imensa com os nossos filhos, né? Mas, às vezes a gente faz uma coisa e, enfim, diz uma coisa, dá uma bronca, nomeia, né, alguma coisa que aparece daquela criança e a gente não tem a menor ideia
do que é que aquele sujeitinho vai fazer com isso. Nem agora, nem depois, quando crescer. Sim. Porque aí tem a decisão insondável de cada um. Acho que se trata, assim, de uma aposta de que a criança dá conta de alguma coisa, né? É claro que eu não estou dizendo de uma violência deliberada, de alguma coisa Claro. decididamente vai causar mal, não é disso que se trata, claro. Mas é, assim, da possibilidade de apostar mesmo que os filhos sobrevivem aos pais, que eles dão conta, né? Que a gente deu conta dos nossos. Alguma coisa disso se transmite. Sim. Exato. Até porque, por si só, o que traumatiza mesmo é a linguagem, né? São os equívocos da linguagem, os maus entendidos da linguagem, né? Porque é isso, entre o que o outro diz e o que eu escuto do que o outro disse já é outra coisa. Então, né, nesse sentido que a gente está falando do traumático, né? Nem sempre um pai, ou quase sempre um pai, não sabe o que traumatizou, né, um filho, né, não nesse sentido deliberado daí, que realmente faz algum mal, maus tratos, e aí é outra coisa. Mas Não, nesse favor, sentido, mas nesse sentido desse não posso traumatizar o meu filho, bom, isso aí é impossível. Sim, É da ordem do impossível. Porque, veja, eu estou falando justamente, né? Acho que muito importante que vocês pontuam que a gente não está falando de, né, de maus tratos, meu Deus, isso jamais. Mas, assim, por exemplo, né? Eu me lembro do desmame da Beatriz. E aí, assim, hoje eu penso no desmame, em como a coisa foi, e foi de um jeito muito gentil. E aí eu estou pensando, né, nesse nome, desmame gentil e tal. Mas foi decidido por mim, né? Por eu, que era a mãe que amamentava. Eu não esperei que ela me dissesse, porque talvez ela não tinha condições, né, de dizer. Eu acho que aí entra uma diferenciação importante entre autoridade e autoritarismo, né? Porque autoritarismo é força. Autoridade é autorizar uma criança a fazer o que ela ainda não se autoriza sozinha. Então, eu fiz uma aposta de que era o momento, de que, ok, introduzir a palavra ao invés do seio. Só que assim, gente, um desmame é um desmame. É uma ruptura. Então, tem algo de traumático nessa ruptura com esse prazer do seio, com esse contato, né? Então, tem uma responsabilidade afetiva na forma como se conduz um processo assim, mas essa responsabilidade afetiva tem um limite. E eu acho que esse é o ponto, talvez, da nossa discussão aqui. Responsabilidade afetiva, consentimento dos outros, claro, respeito, né? Enfim, cuidado, delicadeza, a gente pode dar outros nomes, mas tem limite. Porque o outro vai ser sempre outro. E a gente nunca sabe exatamente como que o outro vai receber isso. O que você pode fazer é uma leitura possível disso que você coloca. Do respeito, do cuidado, disso que você, né? Disso que cada um supõe aí que há um limite para cada um. E inclusive o próprio limite. Acho que quando você tem claro os seus limites, você dificilmente invade o limite do outro, né? Então, aí tem um cálculo de responsabilidade. Mas exatamente poder calcular como que o outro vai receber e exatamente poder prever o que o outro vai sentir, isso é da ordem do impossível. E sabe o que eu também acho que é da ordem do impossível? Às vezes a gente não sabe o que a gente está fazendo. Então, não é muito como se fosse decidido, né? Para pensar no outro. Às vezes o sujeito nem sabe o que ele está fazendo. Porque é isso, né? O traumático também não é um
só depois? Gente, tem coisa que é só depois que a gente vai saber. É só em retrospectiva. Não tem como. Senão parece que daí a gente tem que ficar ali pisando em ovos, calculando tudo. E é isso, é impossível, gente. Tem coisas que é só depois que você vai ver o que causou. Sim. E eu acho que talvez esse termo coloque as relações muito nesse lugar, Isso. de ficar calculando tudo o tempo todo, pensando na forma de dizer e isso e aquilo, como se algo do mal entendido não fosse se apagar filtrar de qualquer jeito, assim, sabe? Isso, como se fosse possível apagar o mal-entendido da linguagem. Responsabilidade afetiva talvez seja uma coisa que a gente só possa considerar que faz algum sentido, desde que seja, então, muito marcada por esses limites dos impossíveis. Sim. Vamos deixar por aqui hoje, então? Eu acho.